Oh, amigo, fico feliz pelo respeito e compreensão dessa obra grandiosa. Fico feliz porque agora Herculano está sendo respeitado e você está ajudando nessa divulgação, porque ele merece carinho, merece compreensão. Que você possa continuar conseguindo divulgar o que a própria fundação criada em homenagem ao pai e à mãe não consegue. Obrigada, querido divulgador. Obrigada a sua esposinha também. Continuem na luz. Que Jesus agradeça a vocês esse trabalho de merecimento a um homem que tanto fez pela doutrina, meu pai. Obrigada. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Aqui estamos para mais um programa, O Metro que Melhor Mediu Kardec, sobre a vida e a obra de Herculano Pires, o maior filósofo da história do Espiritismo no Brasil, e na companhia da filha do professor Herculano, também educadora, Heloísa Pires, que vem aqui sempre, não é, a brilhantar as nossas noites de domingo. Esse programa acontece todo segundo domingo do mês, na mesma Herculano Hora, como eu brinco com Dona Heloísa, né? Às 20 horas. E na noite de hoje será uma homenagem a Chico Xavier e à doutrina espírita, por conta das duas efemérides desse mês: o nascimento do Chico e o surgimento da doutrina espírita em 18 de abril. O nascimento do Chico em 2 de abril. Então, vamos iniciar a nossa reunião elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de juntos, eu e Dona Heloísa, homenagearmos dois gigantes, dois titãs do espírito, Allan Kardec e Chico Xavier. Allan Kardec, pela sua obra, O Livro dos Espíritos, marco inicial da doutrina espírita no mundo, e Chico Xavier, pela sua vida e também pela obra que nos legou, um verdadeiro tesouro à disposição de todos nós. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, sem mais delongas, deixa eu colocar aqui Dona Heloísa Pires. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui já com Dona Heloísa Pires para mais um programaço Herculano, o metro que melhor mediu Kardec. Nesse mês de abril, claro, não podia ser diferente, um programa em homenagem a Chico Xavier, pelo 2 de abril, e em homenagem ao nascimento da doutrina espírita, que é o 18 de abril. Mas antes de mais nada, deixa eu dar boa noite à Dona Heloísa. Dona Heloísa, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Alegria desse reencontro, vendo você forte e lá na entrada do Ates, a sua linda esposinha. Casal lindo. A minha alegria até aumentou. Dona Heloísa, agora eu estou com a inveja da senhora, viu? Já pensou que sentimento eu fiquei semana que passou, semana passada, com inveja de Dona Heloísa Pires? Ah, duvido, duvido, não tem motivos. Vou lhe explicar, né? Mandaram uma foto, houve um evento lá no Ceará, mandaram uma foto linda, o meu querido irmão Luciano Clay, abraçado com Dona Heloísa. Tá? Dona Heloísa, na verdade, eu senti inveja, foi dele. Senti inveja dele. Dona Heloísa, como é que foi assim? Como é que foi? Como é que foi esse encontro com o Luciano lá no Ceará? Olha, parecíamos dois irmãos. Eu sentia como se conhecesse Luciano há muito tempo. Só que adorei quando ele começou a falar a capacidade de apresentar os acontecimentos históricos com propriedade à luz do Espiritismo.
Deus abençoe esse jovem. Ele tem muito que fazer na doutrina. Dona Heloísa, a senhora falou sobre o céu e o inferno, não foi? Nós dois tivemos o mesmo tema, falava um depois do outro, o céu, o inferno, o umbral, na verdade, é o céu cristão na modificação que nós fizemos, porque Jesus não falou o absurdo de inferno eterno, nada disso. Então, parece que ficou bem esclarecido, pelo menos ficou muito gostoso, amei. Dona Heloísa, me diga uma coisa, né? E o trabalho do Luciano lá com a equipe dele, né? É um trabalho extraordinário, né? E lá tem a turma do Cajazeira, daquele Fazer, médico perfeito. morador que já está no espaço, que são trabalhadores. O Fernando, a esposa, é um grupo lindo, que acolhe a pessoa, trabalha firme e continua com o trabalho do Cajazeira, que deve estar muito feliz no mundo espiritual. Então, Luciano, um abraço, né? E é o Centro de Memória Viana de Carvalho, que tem a longa vida, né? E com você à frente, né? Muito o que fazer, que com o tempo as pessoas vão confundindo tudo. E ele deixou o livro dele sobre Dr. Bezerra de Menezes e vai esclarecer mais. Pesquisador, grande pesquisador. E, na verdade, dona Heloísa, eu não tive inveja de Luciano, não. Na verdade, eu tive ciúme. Ciúme dele estar com dona Heloísa ali. Eu fiquei ciumado. Eu disse para ele, né? Meu Deus. Parece. Vamos levar a sério. Na realidade, viemos um grupo de espírito, um maior, outro iniciando, que é o meu caso, para defender a doutrina, que às vezes tem pessoas que eu fico parada olhando contra o trabalho lindo de André Luiz, contra o livro O Céu e o Inferno, é uma loucura. Acho que nasce na Terra, fica meio perturbado, não é possível. E Luciano é claro, preciso, aliás, como você, não fala bobagem, não é contra espiritismo, é religião, não. Ele conhece a doutrina e defende com classe. Parabéns. E você também. Parabéns. Inclusive, adora fazer a prece inicial. Amo. Tá vendo aí? Né? Dona Heloísa determina e Luciano obedece. E Luciano obedece. Eu tenho impressão que talvez Luciano tenha sido um dos filhos de Bezerra de Menezes. Pode ser, pode ser. Bezerra é lindo, o médico dos pobres, o médico dos necessitados, o brilhante político, depois saiu, fez uma política limpa, espiritualizada. É um exemplo que deve ser seguido. Dona Heloísa, então vamos agora começar o nosso tema. Vou lhe fazer a primeira pergunta. Um momentinho, dona Heloísa. Pessoal, eu tirei o fone de ouvido, me disseram que melhora a gravação. Eu não acho, estava achando estranho, então tirei o fone. Minha querida dona Heloísa, hoje a gente vai fazer uma homenagem ao 2 de abril, o nascimento do Chico e o nascimento da doutrina em 18 de abril. Mas, claro, as minhas duas primeiras perguntas, né? A primeira, por ser o iníciozinho do mês, 2 de abril, foi o aniversário do Chico. Vou começar com o Chico, né? Que importância tem Chico Xavier para a história do espiritismo no Brasil? Chico é exemplo de espírita. Chico é o nosso exemplo a ser seguido. Humildade, bondade, indiferença ao dinheiro. Ele seguia o livro dos espíritos, felicidade, ter o necessário e consciência tranquila. Nunca pegou um tostão dos livros. Tem espíritas cobrando por palestra. Gente, não pode. Chico
recebeu em casa dois meninos que, na época, um espírita que andava com o Chico, depois foi embora, não aguentou o Chico, a humildade, aquele desligamento, e ele recebeu e educou dentro das suas possibilidades. E depois do dinheirinho que ele recebia, ainda tinha alguns pobres que iam lá buscar as notinhas que ele dava para que não ficassem com fome. Amo Chico Xavier. Sabia conversar com jovens, naquela época eu era jovem. Aconselhava até em questões de noivado, de namoro. Olha, um espírito luz, com um coração enorme e com uma capacidade de consolar que a gente raramente encontra. Que ele receba a nossa gratidão, o nosso abraço. Dona Heloísa, e o 18 de abril, o nascimento da doutrina, se deu através do Livro dos Espíritos, Nasce a Doutrina Espírita, e eu queria, na primeira pergunta para a senhora, falar, claro, sobre o autor aqui na Terra, não é? Porque os autores são os espíritos, mas ele foi o grande sistematizador, codificador, Allan Kardec. Da mesma forma e igualmente, qual é a importância de Allan Kardec para o espiritismo no mundo? Nossa, Kardec foi fiel a tudo que recebia dos espíritos, pesquisador. Só ele teve sempre ao lado a equipe do Espírito da Verdade, que ninguém teve. Descartes sonhou 3 vezes com essa equipe, então ele era muito apoiado e grande por ele mesmo, druida reencarnado. E ele diz na Revista Espírita: o druidismo é o espiritismo. Basta comparar. E estava ainda ao lado de uma mulher incrível para a época. As mulheres não estudavam. Amélie Gabriele Boudet fez curso de artes, fez curso para dar aulas, adorava e estudava os livros de Pestalozzi, era 9 anos mais velha do que Kardec. E, naquela época, primeiro não se casava aos 30 anos, já era considerada velha. Depois, o marido não podia ser mais novo que a mulher, e o casal enfrentou todas as tolices, casaram e foram muito, muito felizes. E na época da perseguição a Kardec, porque ele apresentou o espiritismo, perdeu 3 empregos, segundo a biografia de Calzone. Eram 3 irmãos que tinham firmas, ele trabalhava como contador para as leis. Teve também um colégio para educar crianças necessitadas, mas perdeu 3 empregos com tranquilidade. Colocou sempre a divulgação da doutrina espírita, o trabalho com os espíritos, acima, é claro, das coisas materiais. Brilhou intensamente, estrela que ainda nos ilumina, de mãos dadas com a querida Amélie Boudet, para que não coloquemos Amélie na alegoria de Adão e Eva. Adão brilha, Eva vem de uma costela de Adão, como se considerava na época, e ainda faz papel feio. Faz com que sejamos expulsos do paraíso. É uma alegoria gozada e linda. Mas a Amélie Gabriele Boudet não corresponde a essa alegoria. Ela também é uma luz, ela é força, ela é inteligência. Deixou livros aprovados pelo Instituto de França, deixou obras de arte, deixou seu método didático baseado em Pestalozzi, que, aliás, foi o educador durante muitos anos do querido Allan Kardec, nas escolas nas quais ele dava ensinamento gratuito para quem não podia pagar, Pestalozzi. Então, são vultos maravilhosos que vêm à Terra e se unem. E foi o caso desses 3 queridos meninos, luzes. Dona Heloísa, a gente falou sobre Chico e Kardec, né? Agora vamos para as obras, né? O Chico Xavier é um fenômeno, né? Tem mais de 460 obras. Nenhum escritor no mundo
conseguiria fazer o que Chico fez, né? E eu tomei conhecimento recentemente, né, que nas psicografias, às vezes, Chico usava as duas mãos. Eu não sabia disso. Houve Nossa, psicografia que ele escrevia com as duas mãos. Dona nossa. Heloísa, qual é a importância? Eu falo no sentido global, porque o Chico psicografou Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos e tantos espíritos. Como a senhora vê e que importância a senhora dá à obra do Chico Xavier no seu todo? Nossa, ai de nós se Chico não tivesse vindo entre nós. Alguns confundiriam mais a doutrina espírita, que vem dos séculos, que vem se purificando de enxertos que fizemos e que vem bem trabalhada, graças à ligação com a espiritualidade superior, por esse querido mineirinho Francisco Cândido Xavier, que começou a sua carreira de médium, carreira entre aspas, falando com humildade, com medo até de errar. E na medida em que foi se ligando à espiritualidade, gravou-se no cérebro do corpo físico do Chico o que estava no inconsciente. E ele revela-se um príncipe espiritual, fala com elegância, conversa com elegância, não erra ao pronunciar palavras difíceis. É lindo essa ligação que vai aumentando entre Chico e a espiritualidade superior. Creio que ele é o médium que mais livros impecáveis escreveu através dos espíritos e nunca cobrou um tostão, porque ele dizia: não fui eu que escrevi, foram eles, os espíritos. Amo Chico Xavier. E nos recebia com amor e com humildade, e adorava meu pai. Emmanuel pediu ao pai que escrevesse 3 livros. Chico psicografava, o pai comentava. Os livros eu não guardei o nome, mas estão aí. E outro livro que Chico pediu ao pai com insistência na hora do testemunho. Foi acusado de mandar modificar o evangelho e nunca fez isso. Ele pediu ao pai para defendê-lo. E o livro saiu. Na hora do testemunho, devemos servir a Jesus. E se não serve a Jesus, saia da doutrina, crie seu materialismo ou sua própria religião e viva tranquilo sem nos atormentar. Dona Heloísa, a senhora realmente tem uma mediunidade, né? Eu daqui a pouco vou lhe fazer uma pergunta sobre a obra na hora do testemunho. Dona Heloísa captou aí, já deu uma pincelada, mas, Dona Heloísa, veja bem. Aí vamos agora ainda sobre Chico Xavier, né? A gente vai falar em seguida sobre o livro dos Espíritos. Kardec é essencial, é a base, será sempre, né? É lindo. Mas, Dona Heloísa, eu quero citar só 2 espíritos, só 2. Hoje a gente tem, é uma herança que o Chico nos deixou pela sua mediunidade, as obras de Emmanuel e André Luiz. Graças a Deus. Não dizer, Dona Heloísa, tem como não dizer que essas obras também são essenciais? Elas são essenciais, não é? Claro, porque ela, de uma forma mais leve ainda, Kardec era um pedagogo incrível, mas elas estão mais próximas de nós e trazem fatos que alguns precisam ler para compreender melhor. Interessante, alguns têm alguma dificuldade em compreender a doutrina, mas na medida em que vão estudando com humildade, não criticando quem não tem crítica, basta comparar o trabalho de André Luiz com os neurocientistas dos Estados Unidos, que fazem um trabalho lindo sem se tornarem ou serem espíritas. O cérebro que se transforma e apresenta um trabalho que Kardec apresentou, o ser do corpo. O corpo físico é importante para a transmissão do pensamento. Problemas no corpo físico atrapalham o pensamento. E apresentam também exatamente o que André Luiz falou do mundo espiritual.
casas, pessoas, veículos, porque o espiritual ligado a nós está muito unido. É também muito parecido à Terra. Nós morremos, não mudamos, continuamos os mesmos, só um pouco mais atentos. E esse livro, O Cérebro que se Transforma, e o livro de Elizabeth Kubler-Ross, A Morte é Apenas um Amanhecer, e o livro de um pastor protestante, Além do Véu, esqueci o nome dele agora, também confirmam. O que querem? Fotografia? Talvez até venha. Dona Heloísa, o reverendo Wallenhoven, A Vida Além do Véu, né? Lindo livro. Aí, ele conta exatamente o que acham, que tem um céu e um inferno, vai ver que acham ainda. É uma vida quase igual à da Terra, porque são dois planos interpenetrados. Dona Heloísa, aí vamos para o 18 de abril. A gente está indo ora para o dia 2 de abril, ora para o dia 18, né? 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. Né? O Livro dos Espíritos. Dona Heloísa, eu, quando tinha 17 anos de idade, li esse livro pela primeira vez, eu me emocionei, eu encontrei a chave da vida nele, né? Graças a Só Deus. que hoje, com 58 anos de vida, Menino, né? A emoção é a mesma. Eu acho esse livro impressionante. O ai, livro, impressionante. aquele de Kardec com a espiritualidade superior, ele abrange o que é necessário para a compreensão de viver na Terra. O que é que a senhora acha do livro dos Espíritos? Amo. E a grandeza de Kardec, porque ele sabia exatamente fazer as perguntas que levariam a compreendermos melhor a doutrina espírita. É uma capacidade que vem exatamente dos ensinamentos de Pestalozzi e do trabalho interior do próprio Allan Kardec. É um livro divino, é um livro onde o plano espiritual se manifesta. Eu adoro quando Kardec quer trabalhar mais a ideia de Deus e os espíritos dizem a ele, a resposta que deram foi: Deus, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Mas ele queria mais. Falaram para ele: não se aprofunde numa questão de onde não poderei sair. Está bom, ou seja, para quem está na Terra, para a nossa época, para o nosso tipo de inteligência, a resposta é completa. Não é um velho de barbas brancas, é uma, como meu pai dizia, uma mente universal, ou uma luz, como queriam os persas. Deus é tudo, é o nosso Criador. Dona Heloísa, e eu não posso deixar de falar aqui, né? Porque se o Bezerra de Menezes, naquela noite, no bondinho, primeira vez leu o Livro dos Espíritos, também foi o primeiro livro que Herculano leu, não é, Dona Heloísa? Do Espiritismo. O pai foi coroinha, era criança, a família toda católica. Ele foi um coroinha, minha avó dizia que muito querido, muito feliz. Depois ele foi teosofista, adorou Helena Blavatsky a vida toda, mas ainda não estava satisfeito. Foi esse livro que fez o pai compreender a grandeza dessa doutrina maravilhosa que ensina de onde viemos, para onde vamos, por que uns são bons, por que outros agem tão agressivamente na Terra. É uma questão de experiência, de esforço e de ligação com o plano espiritual superior, para que possamos vencer, que a Terra tem, como diz a Gênese, nuvens de luz e pensamentos bons, mas nuvens escuras, sobretudo na época de transição, dos que pensam mal. Para nos ligarmos às luzes que nos dão alegria, otimismo, certeza de que a Terra será feliz,
e temos o Livro dos Espíritos, perguntas e respostas. O pai ficou encantado o resto da vida. Dona Heloísa, a gente tem o Chico, com sua obra maravilhosa, Kardec, que nos trouxe a base, o Livro dos Espíritos, de onde vai originar as outras 4 obras da codificação. Dona Heloísa, eu queria lhe fazer uma pergunta sobre uma tese que existe, né? E a senhora vai dizer, falar o que acha dessa tese. E depois me diga se há alguma necessidade de se debaterem tanto sobre essa tese. Qual é a tese? Heloísa Pires, o que acha daqueles que pensam e insistem, divulgam que o Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec? Não tem nada a ver, o Chico não é Kardec. Tem alguns espíritas, tem até um irmão que eu quero bem demais, um irmão, não irmão de sangue, irmão de conhecimento, que tem essa tese. Fulano é reencarnação de ciclano, ciclano. Existem grupos de espíritos, o indivíduo não tem que ficar se repetindo. E não interessa o que ele foi, interessa o que é agora. E a produção, porque não estamos ainda com o pensamento da Terra. Será que ele é bonito? Será que ele trabalha direitinho? Não. Nós queremos aprender a doutrina, nós queremos e precisamos nos desenvolver espiritualmente. O pai queriam dizer que ele era Alexandre Herculano. Até no livro de Risino, Herculano, apóstolo de Kardec, diz que o pai esperou ele desencarnar para falar. O pai dizia, não, não interessa quem eu fui, interessa o que eu posso ser agora. E quando eu perguntei para ele, pai, você ama tanto Leon Denis e me lembra tanto o pensamento de Denis, será que você é reencarnação? Ele falou, que tolice, filha, é meu inspirador, é um espírito que me ajuda. Nada de... Não interessa quem fomos, interessa quem podemos ser, interessa o futuro. O passado passou e só faltava um tabuleiro de jogar xadrez. Fulano vai ser ciclano, ciclano vai ser... Ah, poupe-me. Na Terra, quantas criaturas existem nesse universo de trilhões de planetas? Meu Deus, grupos que às vezes têm semelhanças. O pai disse: eu amo Leon Denis, mas ele me ajuda. Bom, o Chico Xavier já falou que ele foi noutra vida. E eu acho que o Chico Xavier fez isso já para pararem com essas histórias. Quando ele disse, eu fui a pulga do leão. Resolveu. É maravilhoso. Queriam tanto que ele fosse Kardec. Não, eu sou a pulga do leão. Ai, e não era. É uma luz em nossas vidas. Amo Chico Xavier. Chico é uma luz, Chico é grande. Agora, eu penso feito Herculano, né? Não só Chico, né? Qualquer personalidade espírita, Chico Xavier é aqui, Kardec é aqui, Kardec é aqui. E eu queria lhe perguntar, dona Luísa, uma palavra que Herculano usa, que eu acho magnífica, né? Muitas pessoas, às vezes, dizem assim, agora, gente falando sobre Allan Kardec, que a doutrina é dos espíritos. Allan Kardec foi o codificador. E o Herculano dá uma definição maravilhosa. Ele diz que Allan Kardec é o demiurgo do espiritismo. Demiurgo é aquele que pegou a massa informe dos ensinamentos dos espíritos, né? E sistematizou, codificou. Então, que imagem linda de Herculano, né? Kardec é um codificador. Ele foi um artífice da doutrina. Sim, senão poderiam falar através de uma máquina, mandar a mensagem. Precisava um indivíduo especial que conhecia a doutrina dos séculos, ex-druida reencarnado, aí quem fala é a equipe do Espírito da Verdade, não somos nós, e que veio exatamente para fazer esse trabalho divino.
E na revista Espírita ele diz, o druidismo era espiritismo. Claro que menos aprimorado. Houve, na medida em que nós nos aprimoramos, o que nós falamos abrange a verdade de uma forma melhor. Dona Heloísa, então, agora voltando a um assunto que a senhora já tocou aqui na noite de hoje, né? E que vai unir, nesse final de programa, as duas figuras, né? Ou melhor, as três figuras, Chico, Kardec e Herculano Pires. Né? Dona Heloísa, uma das obras, não sei qual a mais importante, eu acho o Livro dos Espíritos, mas na parte moral, a obra essencial da doutrina, o Evangelho do Espiritismo, foi adulterado por uma instituição no passado. Né? E Falemos ou não? quase essas obras chegavam ao domínio público. Só não chegaram por causa da luta de Herculano. E Herculano, na época, vamos dizer assim, é uma forma de falar, cobrou do Chico Xavier, e o Chico Xavier atendeu o pedido de Herculano, pediu ajuda a Herculano, e juntos fizeram a obra na hora do testemunho. Né? Eu ligava para o meu pai. Por favor, Herculano, publique. Meu pai estranhou, porque ele falou, Chico nunca pediu nada, nunca insistiu em nada, ele é tão tranquilo. Aí eu lembro que nós falamos, pai, o Chico vai desencarnar, ele já tem quase 90 anos, corre aí, pai. Quem ia desencarnar? O querido pai. O Chico sabia, estava aflito. O pai parou tudo, entregou o livro, saiu o livro, o Chico ficou feliz. E o pai ficou feliz no mundo espiritual. Graças a Deus. Dona Heloísa, nesse momento, o Chico Xavier e o Herculano salvaram a obra de Kardec, né? Graça, porque ia ficar espírita contra espírita, ia ser uma confusão terrível. Que as sombras adoram, os espíritos encarnados e desencarnados necessitados. E houve a luz, o Chico trabalhando do lado de lá e o pai do lado de cá. E o grupo que ajuda o querido mestre de Lyon, Allan Kardec, trabalhando em conjunto. Foi difícil, mas venceram. Bom, encerrando essa homenagem na noite de hoje, eu vou lhe perguntar como a senhora vê hoje tanto a obra do Chico como a de Kardec, né, estão sendo devidamente valorizadas, mas eu vou começar com o Chico. Dona Heloísa, eu não pensei que eu ia estar vivo para ver o que eu estou vendo, né? Hoje em dia, há anos atrás, você não via isso, mas estão criticando a obra de Chico Xavier, a obra de André Luiz, dizendo que Emmanuel é igrejeiro, parece um padre. O que é que a senhora vê nesse momento esse pessoal que fala mal da obra de Chico e a gente precisa divulgar e falar cada vez melhor da obra de Chico, não é? Melhor da obra de Chico. Primeiro, eles não têm nem condição de analisar o que estão lendo. Porque se fossem como crianças pequenas, devagar, lendo, pensando e pedindo auxílio espiritual, não arrebite o nariz. Eu vou julgar isso aqui. Quem somos nós? Então, analisando o nosso crescimento através de Moisés, de Jesus, que disse que ia enviar o Consolador prometido, enviou Kardec, devem se tornar mais humildes e agradecer termos recebido esse trabalho maravilhoso do mestre de Lyon, Allan Kardec, hoje respeitado. Eu fico encantada. Antigamente eu tinha medo de falar que era espírita e ouvir besteira. Hoje, outro dia, eu peguei uma evangélica. Ela me perguntou a religião, eu falei espírita, da linha de Kardec, Chico Xavier. Quando nos despedimos, ela nos abraçou e beijou. E falou, é linda a sua doutrina. Eu pensei que era como, não vou falar o nome, outra. Então é preciso estudar. Agora, o espírita não estuda nem
o trabalho de Kardec, nem o trabalho de Emmanuel, nem o trabalho dos neurocientistas dos Estados Unidos e fala besteira. Não estuda parapsicologia. O trabalho que se inicia na Rússia é considerado a ciência, com Joseph Heine brilha intensamente, que aconselha pesquisas com câmaras Kirlian, acopladas a microscópios poderosos e confirmam tudo o que Kardec falou. É lindo, é incrível. E da mesma forma, dona Heloísa, é a pergunta final. A obra de Kardec no Brasil hoje, infelizmente, você vê muitas vezes em tribunas já pessoal querendo falar em polêmicas, em política, até nas lives também, em política. Como é que a senhora vê a obra de Kardec no Brasil? A gente precisa também divulgar e falar dela cada vez melhor. Cada vez mais e melhor, e estudar. Porque a maioria, na medida em que estuda, cansa os obsessores, espíritos desprevenidos que se afastam e vai conseguindo enxergar a luz. É necessário estudar para não falar bobagem e não chegar do lado de lá envergonhado. É isso, dona Luísa, né? Se a senhora pudesse agradecer, se encontrar com esses dois espíritos, o que é que a senhora diria, a Chico e a Kardec? Parabéns, queridos, parabéns. Graças a vocês, nós na Terra melhoramos um pouquinho e não melhoramos mais porque não nos dedicamos tanto como vocês fizeram na vida inteira. E não deixa de também, do mesma forma que ele defendeu a obra de Kardec, o Herculano era muito amigo do Chico, e eu via até o Herculano até como uma proteção que o Chico tinha nessas questões difíceis, né? Eu conversando com Dona Heloísa, né? Eu achei engraçado, mas muito verdadeiro, Dona Heloísa, né? Que Herculano salvou o espiritismo não apenas nesse momento, né? Lá atrás do rustenguismo. E eu Oh, perguntei a Dona Heloísa, ô Dona Heloísa, as pessoas às vezes chegam até a senhora pedindo, cobrando que a senhora tenha uma atitude como Herculano tinha no passado. E aí, Dona Heloísa? eu não sou herculano, infelizmente. Eu sou apenas uma mulher estudando e me encantando com o Espiritismo, filha desse pai fabuloso e de uma mãe incrível pela capacidade de amar e se colocar atrás dos bastidores. Então, ninguém é obrigada. Já pensou se o filho de um grande cirurgião quisesse imitar o pai? Não, cada um é um. E eu amo esse pai incrível, humilde, trabalhador, amoroso, que nunca, nunca esqueceu que ele também era pai de todos nós. Fazia festas de natais, fazia tertúlia para toda a vizinhança, a maioria se tornou espírita. Ria, brincava, era feliz e nos ensinou a cultivarmos a alegria de viver. Que homem corajoso foi seu pai, viu? Que homem corajoso. Nossa, eu admiro, e agora fazem homenagem. Os mesmos que o criticaram, felizmente, fico feliz, agora homenageiam, graças a Deus. Bom, então essa foi a nossa homenagem à data do nascimento do Chico Xavier e à data do nascimento da doutrina espírita no mês de abril, né? Dona Heloísa, o mês de abril é um mês muito caro para mim, Dona Heloísa. Ah, veja bem, eu estou fazendo esse ano de 2025, exatamente no mês de abril, 40 anos que eu me tornei espírita, né? Então, Olha que beleza. Nessa encarnação, menino, nessa encarnação. eu só Quer sei ver que dessa. essas doidas você já foi? Do lado de lá nós vamos ver. Agora, eu acho também, como eu sinto que eu fui freira, eu sinto. E agora o seu modo de falar, eu olhei, eu vi até uma batina. Você foi padre, que bom. Estava lá procurando Jesus, procurando servir Jesus. Como diz Kardec, todas as religiões são boas,
desde que o homem seja bom e queira ser bom. Eu devo ter sido um inquisidor. Dom Bruno Não, Stella. Dom Bruno não. Stella. Você é um homem bom de coração bom. Tem uma data em abril também, tão importante para mim, como o 18 de abril, né? O 19 de abril. Tá? E quero homenagear, dediquei esse programa, como eu sempre faço, a minha mamãe Eva, ela que nasceu no dia 19 de abril, também desse mês. Né? Era um Não por mês, acaso. Grande mês que ela, espírito que educou tão bem. ela adorava o dia de aniversário dela, né? Ai, que linda, que linda. E ela continua ouvindo os seus programas e se encantando lá. Mamãe, te amo, te amo, não te esqueço. Eu não como o seu filho querido, mas te amo também, dona Eva, e principalmente admiro a educação que a senhora deu. Obrigada. E Dona Heloísa, no último ano de vida, conversou com mamãe, e ali não tem preço. Não, não tem preço. A amizade da dona Eva é que não tem preço. Que Deus continue envolvida em luz e que ela possa nos auxiliar. Bem, vamos orar? Vamos? Então, agradecer a Jesus pela presença na terra de Chico Xavier, aquele que viveu o apostolado mediúnico, o mediunato na terra, um homem que dignificou com seus passos a sua missão e a sua crença, apontando para todos nós como é maravilhoso sermos espíritas e tentar viver de acordo com esse ideal. Mas agradecemos a Allan Kardec, o grande demiurgo do Espiritismo, como dizia Herculano, aquele homem que trouxe à Terra a terceira revelação de Deus para a humanidade. Foi o comandante em chefe da equipe do Espírito de Verdade aqui na Terra e também deixou esse tesouro de luz, 5 tochas acesas iluminando a humanidade. O livro dos Espíritos, o livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese. E essas estrelas continuam a brilhar no coração da humanidade. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Dona Heloísa, Linda prece, linda. mesmo depois da prece, viu? Seu Luciano Claro, o senhor está toda prosa, né? Ficou muito elegante, mas para de Dona Heloísa Pires, viu? A beleza de Dona Heloísa Pires. Tá bom? De jeito nenhum, de dar. Beijo. Abraço a todos. Oh, amigo, fico feliz pelo respeito, compreensão dessa obra grandiosa. Fico feliz porque agora Herculano está sendo respeitado e você está ajudando nessa divulgação, porque ele merece carinho, merece compreensão. Que você possa continuar conseguindo divulgar o que a própria fundação criada em homenagem ao pai e à mãe não consegue. Obrigada, querido divulgador. Obrigada a sua esposinha também. Continuem na luz. Que Jesus agradeça a vocês esse trabalho de merecimento a um homem que tanto fez pela doutrina, meu pai. Obrigada.